Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Bezerra e bem-vindos a mais uma conversa sobre Transaction SQL, né? Hoje vamos estar falando sobre funções de data e hora. Então bora lá? Então aqui dentro do nosso Manager Studio, como vocês já sabem, a gente já fez aqui esse caminho. Vamos identificar todas as funções que existem dentro do nosso sistema, né? Então se você abre em programáveis, funções, né, que vai estar bem aqui, funções do sistema. Ok, vamos abrir aqui de novo. E data e hora, você vai conseguir identificar todas as funções, né, que sua instância de banco tem a capacidade de executar, né, funções que já deixaram prontas para a gente utilizar. E são funções muito legais para o dia a dia, né. Aqui no nosso sistema a gente tem algumas, tá? Mas a gente vai estar falando apenas hoje da getDate, que vai te retornar a data e a hora atual, a year, a month e a day, que vão extrair partes, né, de dentro do seu campo do estilo datetime ou date, né? E aqui o datediff, que é uma função bem interessante para você pegar a diferença entre datas, né? Isso é bem válido e tem diversas aplicações, tá bom? Então vamos lá. Começar com o nosso getDate, né? Se a gente selecionar aqui, ó, select getDate, ele vai retornar pra gente o quê? Exatamente a hora que eu tô gravando, né? O dia, o mês e tudo mais. Então ele consegue retornar pra gente isso, né, essa informação do nosso banco. E qual seria a aplicação disso? Olha, poxa, a aplicação disso é uma aplicação bem clara que a gente já conversou. Aqui, no nosso sistema aqui, a gente tem a tabela teste de agregados, né, que a gente utilizou e simulamos através de um exemplo de folha de pagamento de freelancers na minha empresa, né? Então, se a gente rodasse aqui, a gente ia ter uma folha de pagamento, né? Antes, previamente, sem a data de registro de pagamento. Então, aqui eu não conseguia monitorar quais pagamentos estavam sendo feitos, né? Tá? Então, isso faz com que eu não tivesse um controle das datas e não soubesse qual mês, qual ano foi feito. Então, para a conversa de hoje, eu criei uma nova coluna, que a gente já conversou como cria, e fiz um pagamento aqui para Kion, né, para ela fazer uma migração dos dados on-premise para cloud. Então aqui agora eu já tenho um registro de quando isso foi feito. Mas vamos fazer aqui, ó. Por exemplo, eu quero aqui registrar no meu sistema mais um pagamento, né, insert into, aí dentro da nossa tabela, tá? A gente vai colocar só o nome, o name, o salário e o registro de pagamento, certo? Então aqui, se eu quisesse, né, fazer um pagamento pra Lika. A Lika, ela tá fazendo aí o nosso design, né, o nosso logo. Então ela vai receber aí os seus 140,99. E também, né, a gente quer registrar quando isso foi feito. Como eu posso fazer isso? Eu uso a nossa função que a gente aprendeu, o getDate. Então na sua inserção, você conseguiria fazer com que o sistema tomasse conta dessa data e você não se preocupasse, né, com, por exemplo, a escrita disso. Pode, por conta de erro humano, qualquer coisa, desatenção, você poderia registrar errado, fazendo com que relatórios futuros ou alguma análise futura estivesse errado. Esse getDate vai fazer isso pra gente. Então vamos registrar aqui dentro da nossa tabela de nossos freelancers. Ok, então agora se a gente olhasse aqui a nossa tabela, né? Ó, a Lika, ela já teria registrado, né, esse pagamento aí para ela, e a gente já teria esse controle. Então esse getDate, ele é muito interessante para esse retorno, né, para esse tipo de coisa. Ok, então vamos fazer aqui agora uma análise. Vamos analisar, por exemplo, todos os nossos IDs que são... por exemplo, aqui o registro de pagamento, né? Então, where registro de pagamento is not new. Então a gente quer só as pessoas que a gente registrou a data de pagamento. Legal. Então, vamos usar agora essas funções que extraem parte da data e hora. Como a gente faria isso? Então aqui, dentro da nossa consulta, por exemplo, a gente vai criar um relatório, que no relatório tem o nome, o valor pago, né, no serviço, então o valor pago no serviço, que na nossa coluna está escrito como salário, e também o registro de pagamento, tá? Então deixa eu só deixar aqui um embaixo da outra só para ficar mais fácil de ver. Então aqui eu poderia, para deixar mais interessante, data data pagamento, e aqui eu posso deixar, sei lá, prestador. Legal. Então aqui a gente já conseguiria visualizar aí algumas informações relevantes para o nosso relatório. Então a gente vai trazer todo mundo que a gente tem esse registro, esse controle, e vamos visualizar. Agora, por algum motivo, né, o pessoal
precisa que no relatório retorne somente o ano da data de pagamento, né? Então a gente quer fazer uma validação por ano. Então como a gente faria? A gente pode fazer o seguinte. Para visualização, eu quero que vocês vejam o seguinte. Quando você pega e usa a função year na sua coluna, que era o tipo de data e hora, você vai perceber o seguinte, que ao rodar aqui, né, ele vai me retornar apenas o ano do pagamento. Legal? Agora, se a gente usar o month, ele vai retornar apenas o mês do pagamento. Se a gente retornar o day, ele vai retornar apenas o dia do pagamento. Então, se a gente consegue visualizar isso e o banco tem a capacidade de extrair partes, a gente também consegue fazer um filtro com isso, tá bom? Então, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos retornar agora apenas o registro de pagamento, né? E como a gente filtraria usando essas funções também, né? Então a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia colocar um AND, né? E essa data de registro, que não é nula, o ano, por exemplo, no nosso caso aqui, o ano de pagamento foi 2024. Então aqui, se a gente coloca 2024, agora a gente consegue ver todos os pagamentos que foram registrados, né, no ano de 2024. E se a gente roda aqui, a gente tem o mesmo registro. Se a gente, por exemplo, rodasse em 2023, a gente não teria nenhum registro. Legal? E aqui é a mesma coisa com o mês, né? Se a gente rodasse o nosso mês para o mês de outubro, a gente conseguiria ver. Se a gente rodasse o mês de novembro, a gente não conseguiria ver. E é a mesma coisa para o dia, né? Então aqui, por exemplo, o nosso dia 11 tem algum pagamento? Não. Mas no nosso dia 20, a gente tem algum. Opa, não é dia 20? Opa, eu tô no dia, né? Então eu quero day. Então aqui, no dia 20, eu tenho. Então você aqui também tem a capacidade, né, de fazer esses filtros. Legal? Legal. Mas, e outra coisa, né? Outra função interessante é que a gente consegue pegar a diferença, né, entre duas datas. E essa diferença a gente pode obter em ano, em mês, em dia e, se eu não me engano, em hora. Então vamos lá ver isso daí acontecendo. Se a gente criar uma variável, e a sintaxe de criação é declare, você pode colocar o at, né, que é o nosso arroba. Então a gente pode colocar dia 1. A gente coloca date time, né? E aqui a gente já usa a nossa função que a gente usou, que a gente já viu, para pegar o dia de hoje. Legal? Legal. Então vamos ver esse valor aqui. Select real. Ok. Então aqui a gente tem a nossa primeira variável. Vamos escolher uma outra variável, que é o nosso dia, por exemplo, 20, que seria um dia de hoje mais 20 dias. A gente também pode explorar uma outra função de data e hora, que deixa eu ver se a gente tem aqui, né? Get date, this date, não tem, mas pode ser esse daqui, ó, date add. Essa função, ela vai necessitar de 3 parâmetros, se não estou enganado, que é a data que você tem e quantos dias você quer adicionar para essa data e um outro. Eu acho que só são 2. Vamos ver aqui, então, o que ele pede pra gente. Então, por exemplo, a gente quer adicionar, para esse caso, meses, né? Não, para esse caso, dias. A gente tem 20 dias pra frente. Então, seria o quê? O primeiro parâmetro seria a nossa unidade de medida, né? No caso, seriam em dias. O segundo parâmetro seria qual objeto, né? Qual coluna, qual variável vai receber isso daí. E o terceiro, né? Se eu não estou enganado, é a quantidade de dias, ou meses, ou anos, ou valores que você vai colocar para esse carinha. Então seria basicamente assim. Então aqui, o que ele está reclamando, né? Que como a gente estava declarando ao mesmo tempo, ele estava reclamando que ainda não existia. Então vamos rodar aqui. Então agora, se a gente pegar o nosso dia 1 mais os 20 dias, a gente vai ver que... Opa! Calma aí, vamos ver o que ele está reclamando, né? Então aqui, a gente tem os parâmetros. A gente tem o intervalo, que é o nosso dia, mês ou ano. A gente tem o valor para incrementar, ou seja, o valor que vai ser incrementado fica aqui na frente. E aqui a gente tem o que? A gente tem a expressão em small date time, né? Que vai receber isso daí. Então eu tinha misturado. O legal é você começar a perceber e sempre utilizar essa lógica, né, de leitura para você entender. Sem conhecer a função, você já consegue entender mais ou menos o que ela faz. Então aqui, ele vai me retornar um small date time. Legal? Então se a gente rodar aqui... Eita, rodei uma linha. Se a gente rodar aqui,
Agora, nós teremos o quê? Nós teremos o nosso get date, que é o nosso dia de hoje, mais 20 dias, né? Então a gente teria aqui mais 20 dias a partir do dia de hoje. E como a gente teria o resultado, né, a informação de que são 20 dias? Agora a gente usaria o dateIf. O dateIf também é bem similar ao datetime, né? Então você pode ver aqui, em vez do incremental, né, é o tempo que você quer medir. Então, por exemplo, no nosso caso eu quero saber quantos dias, né? Então aqui você poderia colocar day of, eu não sei, não, isso daqui são outras funções novas, né? Weekday, ó, você pode saber o dia da semana. Tá, então não é o nosso caso. Então a gente diria day, qual é a data, né? Qual é a primeira data que a gente quer saber e qual é a segunda data. Então assim, a diferença entre elas que a gente quer retornar nesse dateIf é um int, né? Então ele vai, o que ele usa? Ele usa um intervalo, uma data de início, né? Então aqui você tem uma data de início e uma data de fim, que é o que a gente tem aqui. E aqui ele vai retornar um inteiro, que é essa diferença. Então se a gente rodar aqui, ó, ele vai dizer exatamente a precisão que a gente tem, que a gente adicionou aqui em cima, 20 dias. Aí se, beleza, eu adicionei agora 30 dias. Se eu rodar aqui, eu tenho a diferença de 30 dias. Que esse cara aqui, ele corresponde, né, à adição que ocorreu aqui. Então a gente conseguiria validar isso daqui. Mas agora eu quero adicionar, por exemplo, meses, né? Então como eu faria? Mal, quantos meses eu quero adicionar? 12 meses, que é equivalente a um ano, mas assim, eu poderia fazer 8. Então se eu rodar aqui, eu teria a diferença em dias, né? Então, a diferença em dias dessa data para essa são 243, certo? Agora, se eu quisesse em meses, que é o que a gente está vendo ali, a gente poderia colocar em mês, que são exatamente os 8 meses. Legal? Gabriel, mas em vez de incrementar, eu quero diminuir isso daí. Como eu faria? É só você colocar o menos 8. Então, em vez de você adicionar, você tiraria. Aí aqui você teria a mesma resposta. Então, são menos 8 meses. São menos 8 243 dias. Então aí a gente tem uma regressão, né? Como se essa data aqui fosse anterior. Mas agora eu estou falando de meses, né? Eu quero adicionar anos. Preciso de anos. Então aqui a gente pode trabalhar dessa mesma maneira. E aqui, se a gente quiser perceber ou entender qual é a diferença da nossa data atual mais 8 anos, isso em dias, a gente também conseguiria ver aqui, ó. Então 29, 22, né? Que seriam 2.922 dias, né? E aqui você pode explorar várias coisas, né? Você consegue trabalhar diversas perspectivas, tudo depende do que você quer alcançar. A ferramenta aqui tem outras funções que você pode estar utilizando. E assim, tem muita coisa legal que dá pra brincar. E essa por algumas funções aí que você vai com certeza se deparar no dia a dia e vai conseguir resolver problemas reais com elas, tá bom? Então eu espero que você tenha um ótimo dia. Fica com Deus e até a próxima conversa, tá bom? Falou!